Louvado seja Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Para quem não me conhece ainda, eu sou a evangelista Sônia e hoje eu quero trazer aqui um pequeno testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida e pode fazer na sua vida também. Porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos assim, ignorados, ninguém percebe, ninguém vê, ninguém nos está dando talvez importância para nós, mas é puro engano, porque sempre tem alguém de olho em nós, de olho em você. Nesse momento agora, tem alguém de olho em você, e esse alguém é o próprio Deus, o Criador. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Isso mesmo, chamas de fogo. E Ele contempla toda a terra, Ele contempla todos nós, Ele contempla os bons e Ele também contempla os maus. É interessante que eu estava num desses dias, me sentindo assim sozinha e sentindo assim, como se não tivesse razão, não tivesse motivo para nada, não conseguia ver nada além daquele mundinho de tristeza, de pensamentos ruins, de passado, coração triste, coração abatido, inquieta, mas de repente algo mudou a minha história, algo mudou a minha vida, a minha forma de pensar, o meu jeito de agir, os meus pensamentos, até o meu caráter, em tudo. Eu fui transformada de uma maneira assim, sobrenatural. E olhando para a palavra do Senhor, eu posso ver hoje que nós aqui nessa terra, nós estamos aqui por um tempo. Esse tempo não é determinado por mim, nem por você, nem por nenhum de nós, mas por Deus, A Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E hoje eu estou aqui para dar esse testemunho de que Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, Ele tem poder para mudar a sua história. Ele é o poder maior para mudar toda e qualquer situação. E a palavra do Senhor vem falando no Evangelho de João, no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus. E foi exatamente nessa passagem da Bíblia que o Senhor me achou, que o Senhor me resgatou, que o Senhor transformou a minha vida. A palavra vem falando que Jesus ele foi convidado para um casamento e quando ele estava ali naquela festa, o vinho daquela festa acabou. E o vinho naquela época simbolizava a felicidade, a fartura, a prosperidade, a alegria. Mas o vinho acabou e de repente o Senhor Jesus, ele ouve da sua mãe Maria, quando Maria fala para ele assim: Jesus, o vinho acabou. Então Jesus responde para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E essa palavra me impactou, porque eu fiquei assim no momento, na hora, não conhecia a palavra, não conhecia nada. E eu fiquei pensando, nossa, ele foi assim um pouco mal educado com a mãe dele, E depois eu fui ver que não era nada daquilo. Naquele tempo era normal aquela atitude que ele tomou. Só que Jesus, ele simplesmente, aqui está falando no versículo 7, Jesus ele disse assim: enchei d'água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim eles fizeram.
E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam bastante, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha que palavra tremenda. E quando eu estava ouvindo a ministração desta palavra, o meu amigo Espírito Santo, que eu nem conhecia, não sabia que falava, ele falou no meu coração. Quando Jesus mandou encher as talhas, o Espírito Santo, ele falou dentro de mim: você é uma dessas talhas e eu quero te encher. E eu não entendia nada. E de repente, quando aquela água é transformada em vinho, o Senhor fala comigo: vou eu transformar a sua vida, a sua história. E então, quando o mestre-sala toma aquela água transformada em vinho, que ele fala que toda festa serve o vinho bom primeiro, para depois servir o ruim, mas aquela festa foi o contrário, né? Aquela festa, o Senhor Jesus, ele estava ali mostrando para mim, dentro daquela palavra, que a nossa vida, amados, ela é passada num processo. E eu estava vivendo num tempo muito difícil em todas as áreas da minha vida. E o Senhor falou para mim: vou eu mudar a sua vida, a sua casa. Oh, aleluia! Vou fazer de você uma nova vida, uma nova pessoa. Vou tirar a tristeza e vou colocar alegria. Vou tirar a amargura, vou colocar o perdão. E o Senhor foi ministrando no meu coração. Quando aqueles homens beberam aquele vinho, ele fala: olha, essa festa é diferente. Mas é porque naquela festa, o principal convidado foi o Senhor Jesus. Qual é o convidado principal na sua casa? Quem você tem convidado para estar na sua casa? Eu quero falar para você, naquele momento, eu simplesmente falei com o Senhor Jesus: entra na minha vida, entra na minha casa. E naquele momento que Jesus estava ali dentro da palavra, falando com aqueles serventes para colocar água na talha, o Senhor, ele falava, ele ministrava no meu coração: eu estou vazia, mas o Senhor queria me encher. E quando aquele vinho foi transformado, o Senhor falou: olha, eu vou mudar, vou te transformar, vou fazer de você uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor, nesse texto, o primeiro milagre de Jesus foi o milagre que Deus fez na minha vida. Jesus, ele mostrou para mim que ele é o dono, ele é verdadeiramente o Deus que faz milagre, o Deus que nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. E naquela noite ali, aquelas pessoas ministrando, e eu ouvindo, e o Espírito Santo falando comigo, e eu levantei as minhas mãos e confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E para a honra e glória do Senhor, aleluia, cada dia que passa, eu fico mais e mais e mais, sabe, desejosa de conhecer mais, de ter mais a presença do Senhor, de o obedecer, sabe? E a palavra do Senhor diz que quando nós entendemos a mensagem da cruz, que Jesus Cristo
Ele pagou o preço para me salvar, para te salvar. Ele perdoa os meus pecados, seus pecados, quando tem um arrependimento sincero. Ali eu reconheci meus pecados, sou pecador, continuo sendo pecador, mas não mais na prática do pecado, mas agora vivendo uma vida de santidade, que significa separado para Deus. Aleluia! E se você ainda não entendeu esse convite, essa mudança, essa transformação, às vezes o seu casamento tá ruim, o Senhor está falando, olha, eu posso fazer tudo novo no seu casamento, eu posso fazer tudo novo na sua saúde, eu posso fazer tudo novo, sabe, nos seus relacionamentos com as pessoas, eu posso fazer tudo novo no seu trabalho, eu posso fazer tudo novo na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, em todas as áreas. Eu tenho poder, Jesus está dizendo, de fazer novo. Assim como Ele transformou aquela água em vinho, o Senhor transforma a sua vida numa vida vitoriosa, abençoada, como um cidadão, uma cidadã dos céus, porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele prometeu que aquele que o confessar como Senhor e Salvador vai ter o seu nome escrito no livro da vida, porque ali vai ter arrependimento e conserto, e agora uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida agora que nós vamos estar sendo testemunha, aleluias, para muitas pessoas ter esse encontro com Jesus também. Eu encontrei com Jesus dentro desta palavra, as bodas de Caná da Galileia. Aleluia! Saiba que Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E você é a igreja do Senhor. Nós que confessamos o Senhor Jesus, que entendemos que Ele é o Salvador, aleluia, nós somos a noiva que estamos sendo preparada. Vem as lutas, vem as provações, vem as batalhas, vem os desafios, mas nós estamos firmadas na rocha, que é Jesus Cristo, e Ele breve virá. Eu louvo a Deus, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele me deu alegria, me deu paz, Ele me deu o prazer de viver, alegria de viver, e é isso que Ele quer fazer na sua vida, te encher de paz, de alegria e de certeza de uma vida abençoada, aleluias. E quando nós passarmos daqui, nós vamos morar eternamente com o Senhor na glória. Ele falou, olha, vocês vão ter aflição no mundo, mas tem bom ânimo. Jesus falou, e Ele venceu. E com o Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Pense nisso e deixa Deus mudar a sua história. Amém?